E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. A gente vai estar falando, ainda a gente vai continuar na Química Orgânica e agora vamos começar a falar sobre funções nitrogenadas. O que são as funções nitrogenadas? São funções que possuem átomos de carbono, hidrogênio e o nitrogênio. Dentro das funções nitrogenadas, a gente vai falar sobre as aminas, as amidas, as nitrilas, isonitrilas e os nitrocarbonetos. Primeiramente, a gente está falando sobre as aminas. As aminas, elas são derivadas da amônia, NH3, pela substituição de 1, 2 ou 3 hidrogênios por substituintes orgânicos. Podem ser encontrados em condições ambientes na forma sólida, líquida e gasosa. As aminas com até 12 carbonos, elas são líquidas, tóxicas e possuem um cheiro desagradável, enquanto a com mais de 12 carbonos são sólidas e inodoras. Ambas são incolores. Elas podem ser produzidas na decomposição de peixes e também na decomposição das proteínas de origem humana, ou seja, os cadáveres humanos. A gente vai estar falando sobre as aminas primárias, as aminas secundárias e as aminas terciárias. Eu vou estar pulando uma parte, eu vou estar indo direto para a nomenclatura. Quem quiser dar uma lida nisso daqui, fiquem à vontade. Eu não vou estar me aprofundando por conta para o vídeo não ficar tão longo. A gente tem isso daqui que é conhecido, para quem lembra dessa tabela aqui, que a gente tinha em sala de aula, onde a gente vai estar usando nitrogênio. O nitrogênio ele possui número de elétrons, 5 elétrons na camada de valência e pode ter até 3 ligações, sendo 3 simples, uma simples e uma dupla e uma tripla. Continuando, falando sobre a nomenclatura das aminas primárias, a gente vai estar usando o sistema IUPAC. Primeiro, escreve-se os nomes dos grupos ligados ao átomo de nitrogênio, seguido do sufixo amina, ou escrevem-se o prefixo e o infixo da cadeia carbônica ligada ao átomo de nitrogênio, seguido do sufixo amina. A gente vai estar usando essa segunda forma, que já é uma forma que a gente tem conhecida das nossas ligações, das nossas funções oxigenadas. Vamos para o exemplo, eu vou estar usando os mesmos exemplos daqui, só que eu vou estar fazendo um passo a passo. Para a gente estar fazendo nomenclatura, a gente precisa estar usando a nossa tabelinha. Essa tabela também vocês têm, onde a gente utiliza o nosso prefixo de carbono com o nosso infixo. E vamos lá. Aqui o nosso primeiro exemplo, a gente tem esse daqui. Deixa eu apagar. A gente tem um carbono, então aqui um carbono, ele é match, prefixo, né? Então, match, mais o nosso infixo, que é a nossa ligação, aqui só ligação simples, então uma ligação simples metan, aí a gente coloca mais o amina, então fica metanamina. Aqui é a mesma coisa, a gente vai possuir, deixa eu ver se eu consigo, aqui propan, né, a gente vai ter 1, 2, 3 carbonos, então 3 carbonos, só para conferir, propan, 3 carbonos aqui, propan, o nosso infixo é simples, então o simples é o próprio, aí o an do simples, mais a nossa amina, então a amina. Aqui no nosso segundo, eu vou ter, peraí que eu esqueci de um detalhezinho aqui, que aqui no amina a gente tem que indicar onde está a nossa ligação, propan, 1, amina. Ah, da onde que é esse 1, professora? Aqui a gente tem que dar nomes, né? Nomes à nossa cadeia, então, o que eu vou fazer? Peraí que não deu certo, aqui. Já apareceu, tinha apagado. Ó, 1, 2, 3.
Para quem não sabe por onde começar a colocar os numerozinhos ou identificar, sempre coloca onde a gente tem a ligação mais próxima da nossa amina, do nosso nitrogênio. Então, 1, 2, 3. No caso aqui embaixo, que eu já vou mostrar para vocês, ali também tem isso, então vai ser mais fácil para colocar o nome. Aqui, então, eu coloquei 1, 2, 3. Então, prop, a gente tem 3 carbonos, uma ligação, tudo ligação simples. No nosso primeiro, a gente tem uma ligação com nitrogênio, amina. Então, aqui, agora vamos para C. Alternativa C, ela tá mais aqui embaixo, que tem vários exemplos para vocês verem. Propan 2-amina, propan 1-amina. Isso daqui dá de ver que são isômeros, ou seja, ele possui a mesma composição, a mesma fórmula, porém, ela distingue pela posição do grupo, né? Então, aqui a ligação muda. Eu vou estar usando esse exemplo aqui para estar passando para vocês. Deixa eu abrir aqui. 1, 2, 3. Eu nomei, nosso nitrogênio tá aqui no primeiro carbono, então eu resolvi de fazer daqui para cá. Então, vai ficar... Mas na hora de colocar a nomenclatura, a gente começa onde tem a maior ligação. Então, aqui no nosso terceiro, a gente está sendo ligado por este e por este. Então, será 3 metil. Ah, mas por que metil? Porque a gente tem apenas uma ligação simples. Aqui está sendo ligado sim, mas 2 vezes, mas por ligação simples. Então, ligação simples, um carbono simples, né? Um carbono, metil de simples, o Will. E propan, que quer dizer que a gente tem 3 carbonos. Propan. E a gente identifica onde está o nosso sufixo, que o nosso sufixo é amina. Então, vamos lá. Qual que é o nosso prefixo aqui? 3 metil. 3 metil. Nosso infixo, nesse caso, será a nossa cadeia principal propan, que são os nossos 3 carbonos, ligado a uma amina. É bem complicadinho fazer essa ligação aqui, mas é praticando que se aprende, né? A gente indo para a nomenclatura das aminas secundárias. Deixa eu fazer o exemplo. As aminas secundárias, como que a gente faz a nomenclatura dela? Se forem simétricas, ou seja, se os grupos ligados ao átomo de nitrogênio forem iguais, a nomenclatura pode ser efetuada atribuindo o número do grupo, procedido da forma procedido dos prefixos di ou tri e acrescentando o sufixo amina. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Continuando com um exemplo aqui das cadeias simétricas, no caso das aminas secundárias e terciárias, seguindo a simetria. Então, vamos seguir aqui. Aqui a gente tem, né, esse mesmo exemplo daqui, como vocês estão usando. Como que a gente vai fazer? Di. Di significa que a gente tem dupla. No caso, a gente vai ter uma nomenclatura secundária. Di. O que é esse fenil? O fenil significa essa bolinha aqui, que é o nosso anel benzênico. Como a gente tem 2, então, difenil. Fenil, ele quer dizer o nosso anelzinho, esse anel benzênico. Então, a gente tem que procurar a tabelinha da benzênico. Eu não vou colocar aqui para não se estender mais. Fenil, aí o nosso amina. Então, o que a gente vai ter? A gente vai possuir o nosso di, que nem diz, e acrescentar a nossa amina. Difenilamina. A gente coloca a nossa nomenclatura do que é isso daqui, amina. Nosso segundo exemplo, a mesma coisa. A gente vai estar colocando o nosso tri
a gente tem ligações de carbono, então, de carbono sozinho, né, no caso. Então, de um único carbono, no caso é me, então, aqui, metilamina. Então, é simples assim. Eu vou estar disponibilizando esse Excel para vocês. Eu vou colocar mais uns 2 ou 3 exemplos aqui, para vocês poder ter como uma base. Eu não vou resolver mais, senão fica muito longo, o vídeo já tá meio longo. Resolvendo então agora quando a gente tem uma amina secundária e terciária assimétrica, como que a gente vai resolver isto? Como eu disse, a gente tem os nomes de todos os grupos substituintes em ordem alfabética, seguindo o sufixo amina, ou considere-se o grupo que possui a maior sequência de átomos de carbono ligados ao átomo nitrogênio, como cadeia principal, e os outros grupos como substituintes. Escrevem-se então o nome de cada grupo substituinte precedido por N e o nome da cadeia principal, prefixo, infixo e amina. A gente vai estar fazendo das duas formas para estar praticando, que eu acho mais fácil. E aí vocês escolhem o que vocês preferem. Eu particularmente, eu prefiro como se faz da primeira parte aqui, né? Que a gente faz na ordem. Todos os grupos substituintes em ordem alfabética, seguindo do sufixo amina. Então, como que a gente vai fazer? Sempre lembrando da tabelinha. O legal é que, assim, aqui a gente falava do di e do tri, di de 2, tri de triplo. O que que a gente vai poder dizer nessa daqui? Então, a gente tem um etil. Ah, mas por que etil? Etil, vamos lá. Et de 2, a gente tem duas ligações de carbono. Duas ligações de carbono. Agora assim, a gente tem aqui duas ligações de carbono. Etil, metil, que a gente está dizendo que a gente tem duas aqui. Uma aqui. Amina. Simples assim, etil, metil, amina. Etil, porque a gente tem um aqui, dois aqui. Metil, porque a gente tem um aqui, amina. Esse hidrogênio só tá ali por tá, que é o certo. Na outra forma que a gente tem pra fazer... Ai, meu Deus, onde foi o negócio? Sumiu aqui, deixa eu ver se eu acho. Pronto. Aqui na segunda forma, a gente vai ter N-metil-etinamina. Então, é aquela coisa, o nosso N seguido do metil-etinamina. Metil, a gente faz aqui ao contrário, né? Do maior para o menor. Do menor para o maior. Então, em ordem, no caso. Aqui. Etil, metil, Ah, mas por que an? Simples, né? Metanamina. Então, vamos lá. N, que é o do nosso N, seguido do prefixo, infixo e amina. Prefixo, metil, a gente... Metil e eti. Metil, et, é do nosso prefixo, que ele diz as nossas cadeias carbônicas. E an, de ligações simples, amina. Essa segunda aqui, deixa eu fazer aqui. Seguindo a sequência do primeiro caso. Di, que a gente está indicando, o di significa que a gente está indicando que duas ligações dessas são de CH3. Então, di metil, que é um carbono em cada uma, metil. Aí, nós vamos ter outro de propilamina, ou seja, a gente tem um prop, 3 carbonos.
propamina. Eu acho mais fácil essa primeira parte, esse primeiro ali que tu faz. E tu indica que a gente tem duas ligações de carbono, de metilcarbono simples, e uma de propinamina. Aqui, se for analisar, ele é um carbono, um nitrogênio terciário, que ele tem 3 ligações de carbono. Ó, desapareceu de novo o negócio aqui. E por fim, a gente vai fazer aquele outro, que é o nosso N, que eu acho que tá repetido, não sei o que deu, mas é repetido. O nosso N, que ele pede lá no início da questão, N seguido de 2 carbonos, né, de metil, de 2 metil de carbono, prop, do 3 carbonos seguidos, né, das nossas ligações simples, propamina. É bem complicadinho fazer essa sequência aqui, mas a gente tem que ir tendo umas paciências e fazendo várias e várias vezes para praticar. Tanto que eu vou colocar aqui para vocês mais exemplos. Quero colocar alguns mais exemplos pra gente seguir, não só os que tem aqui, né? Aqui no livro ele continua, ele fala sobre anfetaminas e os alcaloides, que também são origem das nossas aminas. Ok, aí agora eu vou deixar uns exercícios nos slides para vocês resolverem e praticarem um pouco mais como que faz a nomenclatura das aminas. Não tem muito segredo, é mais chatinho, mas a gente vai aprendendo. Outra coisa que, se vocês analisarem nas aminas, nenhuma amina possui ligação dupla, né? Então é mais a questão da nomenclatura em si, de seguir o prefixo, infixo e essas coisas. Então a aula de hoje é isso. Eu vou estar disponibilizando o material também. Qualquer dúvida, vocês me procurem.